Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecermos a Deus, em especial pelo dom da vida. Agradecermos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos, conforme nós encontramos em suas biografias que nós conhecemos com o nome de evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos de reflexões e que possamos sair daqui, desta sala virtual, em breve, um pouco mais esclarecidos, jamais capacitados para praticarmos o Evangelho de Jesus na nossa vida. Porque conforme falamos constantemente, e não estamos falando isto para vocês, mas em primeiro lugar a mim mesmo, não adianta nós aprendermos o Evangelho de Jesus, nos tornarmos intelectuais do Evangelho de Jesus e não colocarmos em prática, não nos esforçarmos ao máximo em colocarmos estes ensinamentos em prática. Precisamos sim aprender e também, em especial e acima de tudo, praticar o Evangelho do Cristo nas nossas menores atitudes, começando pelas menores atitudes do nosso dia a dia. E hoje, aqui nos encontramos, neste dia 14 de setembro do ano de 2020, para estudarmos mais um capítulo do livro Apostilas da Vida, mensagens de autoria do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos aqui para as nossas reflexões, seguindo a cronologia dos capítulos, hoje o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, que tem como título Você e os Outros. Então aqui André Luiz nos traz reflexões, belíssimos ensinamentos em relação ao nosso comportamento para com as outras pessoas. E conforme nós sabemos que Jesus nos ensina sobre aquela necessidade de aprendermos a amar o próximo, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, então nós precisamos sim aprender a conviver com o próximo. E sem sombra de dúvida, conforme Jesus nos ensina, aquilo que nós praticamos para conosco é o que nós temos condições de praticar para com o próximo. Se ainda nós não aprendemos a nos amar, não teremos condições de amar o outro. É por isso que ele nos fala amar o próximo como a nós mesmos. Não temos como amarmos os outros mais do que nós nos amamos. Então precisamos praticar o auto-amor, ou seja, a nos amarmos, aprendermos a nos amar, nos valorizar, para que possamos também fazer isto em relação às outras pessoas, irmos fazendo este treino prático no dia a dia para nos amarmos e também amando os outros. Não podemos esperar que nós aprendamos na mais ampla ou amplitude possível o amor para conosco, para depois, quem sabe, eu começar a me esforçar em amar o outro. Não, nós precisamos ir fazendo isto e praticando isto no nosso dia a dia, já que este amor é uma via de mão dupla. E conforme nos diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, se queremos ser amados pelos outros, então é preciso nós doarmos amor, é preciso que nós doemos amor para os outros. Mas conforme nós dissemos anteriormente,
É impossível, conforme nos diz Hamed, é impossível doar aquilo que você não tem. Então é impossível eu doar amor para o outro se eu ainda não tenho este amor, simbolicamente falando, em estoque. Eu ainda não aprendi a me amar. E também nos diz o espírito Hermance que é preciso, em primeiro lugar, aprender este auto-amor, colocar em prática este auto-amor. Então, neste capítulo 6º do livro Apostilas da Vida, Emmanuel, ou melhor, André Luiz nos diz o seguinte, logo no primeiro parágrafo: amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Então aqui ele já começa nos chamando a todos de amigo. Assim como Jesus, conversando com os seus discípulos, assim como ele, naquele momento em que Judas o entregou aos guardas romanos, Jesus chamou, mesmo já sabendo que Judas estava o traindo, ele tratou Judas como amigo. Amigo, a que vieste? Ou seja, faça o que você tem que fazer, porque você veio para fazer isto, então faça logo. Mas mesmo assim, Jesus o tratou na condição e o teve na condição de um amigo. Então aqui André Luiz nos fala da mesma forma, amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Então aqui ele nos chama a atenção para a fraternidade. E conforme nós encontramos no nosso dicionário da língua portuguesa, o que é fraternidade? Então, conforme a língua portuguesa, o seu dicionário da língua portuguesa nos traz, fraternidade é aquela relação de parentesco estabelecida entre irmãos, ou seja, uma irmandade. Se nós temos a certeza disto, somos todos irmãos porque somos todos filhos de Deus, então nós precisamos estabelecer ou reestabelecer esta irmandade, vivermos realmente nesta condição de irmãos que somos. E ainda nos diz o dicionário que fraternidade é aquela convivência afetuosa entre irmãos. É por isso que nós encontramos na doutrina espírita, é por isso que nós encontramos no Evangelho do Cristo esta necessidade de aprendermos a viver fraternalmente, ou seja, vivermos como verdadeiros irmãos, estabelecermos esta convivência afetuosa entre companheiros de jornada nesta condição de irmãos. E ainda nos diz o dicionário que fraternidade significa aquele afeto demonstrado por quem não se conhece ou amor ao próximo. Então aqui vejamos que até no nosso dicionário da língua portuguesa eles buscam aquelas palavras que Jesus nos disse sobre a necessidade de amar o próximo. Então isto é fraternidade, ou seja, amor, benevolência, simpatia, ternura e ainda afeição, afeto. Tudo isso nós precisamos construir ao longo da nossa trajetória. E aí nos diz na sequência André Luiz da seguinte maneira: abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres. Para com todos os seres. Aqui ele não está falando simplesmente de seres humanos, mas que precisamos abrir a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre de falsas situações à frente do mundo. E ainda diz que, a pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos outros. Então aqui ele nos chama a atenção que não é pelo fato de eu dizer que preciso caminhar aqui na Terra, viver aqui na Terra com dignidade, que eu tenha que me isolar das outras criaturas. E ainda diz, busque constantemente relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, erguendo amigos, além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Então aqui ele nos fala que, independentemente do local onde nós nos encontrarmos, nós precisamos trabalhar para erguer amigos,
independentemente das fronteiras e além das fronteiras do lar, além das fronteiras da nossa fé religiosa, além das fronteiras da nossa profissão, do nosso ganha-pão no dia a dia aqui na Terra. E ainda ele diz que nós precisamos evitar ao máximo e constantemente a circunspecção constante e a tristeza sistemática, que geram a frieza e sufocam a simpatia. Então não podemos viver desta forma, principalmente com tristezas sistemáticas na nossa vida, esfriando os relacionamentos. E André Luiz ainda acrescenta: não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Então não é pelo fato de o nosso irmão ter nos procurado e estar mal vestido que nós iremos deixar de atendê-lo e atender de uma forma diferente aquele que chega de paletó e gravata, bem vestido, todo polido. Então não é desta forma que devemos nos comportar, mas sabemos que ainda boa parte de nós ainda nos comportamos assim, em não dar muita atenção àquele que chega mal vestido e dar muita atenção, até colocar, como se diz no linguajar popular, tapete vermelho, às vezes até para um criminoso que chega bem vestido. Não estamos aqui falando criminoso no sentido de separar as criaturas e nem apontar o dedo para ninguém, mas em relação à questão do nosso comportamento. E, neste caso, como nós analisamos e olhamos a chamada casca ou aquele algo externo, em muitas situações, uma pessoa que não tem instrução, às vezes é até analfabeta, se ele está bem vestido para ser atendido em um determinado local, ele vira doutor. Ele é tratado como doutor. Pois não, doutor, o que o senhor quer? Ao passo que realmente doutor, intelectualmente falando, se ele chegar mal vestido em um determinado local, talvez ninguém vai lhe dar importância ou a devida atenção. E ainda nos diz André Luiz: não crie exceções na gentileza para com o companheiro menos experiente ou menos educado. A mesma coisa do item anterior, menos educado, menos experiente, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Então aqui ele fala em relação àquelas criaturas menos experientes, menos educada, e aquela pessoa que fala de forma errada. Ele diz aqui, usa o termo, que humilhe a gramática, ou seja, não pronuncia as palavras de forma correta. Não podemos de forma alguma criar exceções em relação a essas criaturas, porque sem sombra de dúvida são os mais necessitados de atenção, de cuidado. E ainda diz: não deixe meses sem visitar, e isso está acontecendo em especial neste momento, não deixe meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, como quem lhes ignora os sofrimentos. Então aqui ele fala sobre a necessidade das visitas constantes e periódicas. Não condiciones as relações com os outros ao paletó. Aquilo que já havíamos falado anteriormente, não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Ou seja, estas criaturas bem postas exteriormente falando, estas eu irei tratar de uma forma muito especial. Não, de forma alguma. Todos nós somos iguais perante a justiça, perante a lei de Deus. Todos nós precisamos ser tratados com dignidade. Todos nós precisamos ser tratados com educação. Todos nós precisamos ser tratados com humanidade, sem sombra de dúvida, independentemente de ter educação ou instrução intelectual, usar corretamente a gramática e assim sucessivamente, mas todos nós precisamos ser tratados da mesma forma. E ainda nos diz: não se escravize
não se escravizes a títulos convencionais, nem amplie as exigências da sua posição em sociedade. Então vejamos que ele fala aqui em relação aos títulos que, via de regra, nós damos tanto valor aqui na Terra, e ainda em relação à questão da posição na sociedade. Não precisamos e não há esta necessidade de ficarmos exigindo a nossa posição ou uma certa posição na sociedade pelo fato de eu ter conseguido, mesmo que a duros esforços, às vezes duros sofrimentos, ter conseguido alcançar um determinado título, conquistar um determinado título acadêmico, por exemplo, e querer ser tratado de uma forma diferente na sociedade só pelo fato de eu ter conseguido conquistar aquele título. Não, de forma alguma. Conforme nos diz André Luiz, que está lá registrado no livro Nosso Lar, e o ministro conversando com ele lá em Nosso Lar, esses títulos que nós adquirimos aqui na Terra, um diploma profissional que nós adquirimos aqui na Terra, é apenas uma ficha de compromisso. Quanto mais esclarecimento nós temos ou adquirimos aqui na Terra, quantos mais títulos acadêmicos nós conquistamos aqui na Terra, maiores são os nossos compromissos perante o mundo espiritual. São fichas de compromisso e que precisávamos preencher esta ficha com a melhor prestação de serviço, sem sombra de dúvida. Não ficar exigindo tratamento diferenciado, não ficar exigindo que sejam estendidos tapetes vermelhos nos locais onde eu vá adentrar ou venha adentrar, de forma alguma. E aí ele diz ainda, dê atenção a quem lhe apeça, sem criar empecilhos. Então aqueles que nos buscam ou nos procuram para um auxílio, não criemos empecilhos. Se não pudermos ajudar, que possamos pelo menos indicar o local onde aquela criatura possa ser ajudada, mas não criarmos jamais empecilhos. E aí ele nos diz ainda, trave conhecimento com os vizinhos, sem solenidade e sem propósitos de superioridade, coisa que está muito em desuso na atualidade, nós conversarmos com os nossos vizinhos, igual ele fala aqui, travar esses diálogos, esses conhecimentos, essa permuta de conhecimentos com os nossos vizinhos, carora, sem propósitos de superioridade, você ir até o seu vizinho para demonstrar a ele a sua condição de superioridade. Não, de forma alguma. Não precisamos disto, conforme nos diz André Luiz. Faça amizades. Nos diz ainda, faça amizades desinteressadamente. De nós que nos encontramos aqui na Terra, que procuramos amizade em relação a outras criaturas, só devido à sua condição, à condição ou à posição que ele ocupa, porque em eu sendo amigo daquela criatura, eu conseguirei também alguma coisa materialmente falando. E aí nos diz desta forma, aceite o favor espontâneo e preste serviço também, sem pensar em remuneração. Então aqui ele fala sobre aceitar o auxílio e também prestar assistência a outros companheiros. Ninguém, nos diz aqui André Luiz, ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Estamos aqui para esta convivência, para este aprendizado. Saiba viver com todos, para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela na própria personalidade é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Não podemos ficar com este poço de água parada. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente. E por último ele diz,
liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social existentes entre você e as criaturas, e a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em seu caminho. Então, assim encerra André Luiz esta belíssima mensagem de esclarecimentos sobre este você e o outro. Sem sombra de dúvida que precisamos aprender esta convivência com o outro, porque precisamos do outro. Não estamos aqui na Terra para vivermos isolados. Nós fomos colocados em sociedade para aprendermos a viver em sociedade. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e em especial, nos esforçarmos ao máximo, conforme nos diz André Luiz, para colocarmos em prática, libertando o nosso coração do conhecimento e fé, título e tradição de vestimenta e classe social. Isto para o mundo espiritual não faz diferença nenhuma. O que faz diferença para o mundo espiritual é aquele patrimônio que nós tenhamos construído em nosso coração através das boas atitudes. A moeda que tem trânsito livre no mundo espiritual não são estas moedas que nós acumulamos aqui, mas as moedas do nosso coração através das boas atitudes. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em estarem aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos. Paz a todos nós e até breve, meus irmãos, quando a esta sala virtual retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos. Até breve!